noite. Boa noite. O Supremo decide em que condições o plenário julgará recursos de um condenado por uma das turmas. Só quando a condenação tiver pelo menos 2 votos pela absolvição. E o ministro Fachin mantém o deputado Paulo Maluf em prisão domiciliar. A União Europeia barra a importação de frango de 20 unidades produtoras do Brasil. Toma posse em Cuba o terceiro presidente em 59 anos de história. Aumenta o rigor da punição para motorista que beber e provocar morte no trânsito. O atropelador de 15 pessoas que matou um bebê pega mais de 30 anos de cadeia. A partir de agora, no Jornal Nacional. A Comissão Europeia barrou a importação de carne de frango, principalmente, de 20 unidades de produção de 9 empresas brasileiras. E o motivo alegado são deficiências no controle sanitário no Brasil. Das 20 unidades de produção proibidas de exportar para a União Europeia, 12 pertencem à BRF, dona de marcas como Perdigão e Sadia. As demais unidades são de outras empresas. As autoridades europeias afirmaram que a decisão foi motivada por deficiências detectadas no sistema de controle oficial brasileiro. O Ministério da Agricultura chegou a suspender as exportações de unidades da BRF em março. Foi depois dos desdobramentos da Operação Carne Fraca. Segundo a Polícia Federal, ex-executivos da empresa fraudaram laudos para esconder a presença da bactéria Salmonella em lotes de carne de frango destinados à exportação. O Ministério diz que a bactéria não traz risco à saúde porque é destruída no cozimento ou fritura. E ontem tinha autorizado a BRF a retomar exportações. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. No ano passado foram mais de 4 milhões e 300 mil toneladas, equivalente a mais de 7 bilhões de dólares. Desse total, a União Europeia respondeu por 10,9%. É o terceiro maior mercado em volume de dinheiro. O Paraná é o estado brasileiro que mais produz e exporta carne de frango. Dos 20 frigoríficos do país, vetados pelos compradores europeus, 8 estão aqui. Hoje, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, se encontrou com empresários do setor no interior do estado e disse que vai entrar com uma reclamação na Organização Mundial do Comércio. A comunidade europeia diz que é uma questão de saúde, mas se o Brasil resolver pagar um imposto de 1.024 euros por tonelada e mandar tudo para lá, como carne in natura, vai entrar sem nenhum problema. Então, não é uma questão de saúde e é isso que nós vamos reclamar na OMC. A Associação Brasileira de Proteína Animal diz que haverá consequências para o setor. E, infelizmente, o que pode acontecer também é redução de emprego, porque aquelas plantas que estavam produzindo, programando sua produção para vender para a Europa, elas fatalmente não têm para onde vender. A BRF declarou que acredita que a decisão da Comissão Europeia não foi baseada em questões sanitárias, mas pautada por motivações políticas de proteção de seu mercado local e que não teve a chance de ser ouvida pelas autoridades de lá. A empresa afirmou ainda que vai procurar seus direitos e que já considera dar férias coletivas em 4 unidades. O preço do barril de petróleo no mercado internacional disparou nas últimas semanas e atingiu o maior patamar desde o fim de 2014, com reflexos imediatos nos postos de combustível. O carro é pequeno, no tanque nem cabe tanto combustível, mas olha aí a conta, tem motorista que fica até revoltado. Doeu muito. Esse posto fica entre 2 avenidas importantes aqui da zona norte do Rio, por isso está sempre muito movimentado. Mas os frentistas notaram que o comportamento dos clientes mudou aí nos últimos dias. Com esses preços, pouca gente sai daqui com o tanque do carro cheio. O pessoal está chegando para bota menos, ou bota 100, bota 130, mas não são todos que enchem o tanque. O Rio é o segundo estado com a gasolina mais cara do país, porque tem o ICMS mais alto. No Acre, o custo com o transporte do combustível faz o consumidor pagar ainda mais. Só prejudica a gente, que a gente não tem que estar comprando carroça. Em um ano, a gasolina subiu em média quase 17%, o diesel 12,5%.
O motivo está fora do Brasil. Nas últimas semanas, o preço da gasolina vem subindo muito, o barril disparou de preço no mercado nacional, o barril de petróleo, em função dessa possível invasão dos Estados Unidos na Síria. Sempre que você tem algum evento de possível guerra ou conflitos políticos naquela região do Oriente, o preço do petróleo dispara. O barril atingiu na semana passada a maior cotação em quase 3 anos e meio. E desde outubro de 2016, a Petrobras repassa todas essas variações de preço para as refinarias no Brasil. Não há uma definição melhor para um preço justo, que é um preço que é definido por um mercado que tem um grande número de compradores e vendedores. Lembrando mais uma vez que menos de um terço do preço da gasolina é Petrobras. Hoje os impostos são quase metade do preço da gasolina e 30% do diesel. Qualquer país do mundo, quando o preço do petróleo sobe muito, o que ele faz? Ele reduz a carga de impostos. Aqui no Brasil não, é o contrário. A partir de 2017, quando o preço do barril começou a subir bastante, o governo federal aumentou o PIS/COFINS e os governos estaduais aumentaram o ICMS. Então é isso que a gente tem que entender. Enquanto isso, o Eric apela para o santo das causas impossíveis. Nem ele está conseguindo. Não tem vela que dê jeito. E muita gente que está passando pela mesma situação do Eric está voltando a olhar com muito carinho para um velho conhecido. Trânsito lento, até na hora de abastecer. Estas filas são de motoristas em busca de gás natural, o famoso GNV. E tanta espera tem um motivo. O preço é mais em conta e você consegue rodar muito mais, que é mais econômico. Com o aumento da procura, esse posto teve que ampliar a capacidade. Mesmo assim, às vezes, o motorista precisa esperar. Tivemos até que botar uma bomba para suprir a necessidade dele, senão a fila vai lá embaixo. Quem está acostumado a pesquisar os preços nos postos já percebeu. O gás natural está bem mais barato que a gasolina. E por isso, GNV se tornou o preferido de muitos motoristas. Não apenas profissionais, mas gente que trocou de combustível para economizar. É primordial para quem dirige, anda todo dia, utiliza o carro, não dá para manter na gasolina hoje em dia não. O valor está absurdamente, está impraticável, não tem como. Em todo o país, os motoristas pagam em média R$ 2,55 pelo metro cúbico de gás natural e R$ 4,21 pelo litro da gasolina. Sem falar que o GNV rende mais. Com 1 litro de gasolina dá para rodar em média 10 km. Já 1 metro cúbico de gás chega a 14. O resultado foi um aumento no consumo de GNV no ano passado, quase 9% em todo o Brasil. Um crescimento bem acima de outros combustíveis, como a gasolina e o óleo diesel. Para o carro poder receber gás natural, é necessário instalar e pagar por um kit. A conversão está custando em torno de 3 mil a 5 mil reais. E o cuidado que você tem que ter é você procurar uma oficina que seja credenciada no INEP. Se for pessoa que roda pouco, aí não compensa, mas eu que roda muito, compensa. A seguir, o atropelador de 15 pessoas que matou um bebê pega mais de 30 anos de cadeia. Aumenta o rigor da punição para motorista que beber e provocar morte no trânsito. As punições contra motoristas que tiverem consumido bebida alcoólica e provocarem mortes no trânsito ficaram mais rigorosas. Madrugada de hoje em Brasília. Na mira dos agentes, motoristas embriagados. Mesmo com essas barreiras cada vez mais frequentes, quase 39 mil motoristas foram flagrados bêbados no Brasil no ano passado. É a mesma coisa de uma arma de fogo ou qualquer uma arma letal, porque vai tirar a vida de uma pessoa inocente, entendeu? Olha como estava esse motorista que matou um casal em Ribeirão Preto no mês passado. Bêbado, ele invadiu a contramão. Moço, como que você dirige assim, desse jeito? A partir de hoje, o Código de Trânsito prevê uma punição maior para evitar casos assim. Com a nova lei, o motorista que beber e provocar um acidente com morte será enquadrado no crime de homicídio culposo. A pena prevista varia de 5 a 8 anos de prisão. Antes era de 2 a 4 anos e podia ser convertida na prestação de serviços à comunidade. O presidente da ONG Trânsito Amigo diz que não tem outro caminho. Tem leis mais severas e que
os motoristas irresponsáveis, a quem eu chamo irresponsáveis, aqueles que bebem e transgridem todo o código, a quem eu chamo de assassinos do asfalto, que eles sejam verdadeiramente punidos. A Justiça de São Paulo condenou a 32 anos de prisão o homem que atropelou 15 pessoas na saída de um culto evangélico. Uma criança morreu. Em 2014, Renan Bento da Silva dirigia em alta velocidade e sem habilitação. Depois do atropelamento coletivo, ainda fugiu sem prestar socorro. No carro dele, policiais encontraram drogas embaladas para a venda. No Rio, completou 3 meses o atropelamento que matou um bebê e feriu outras 17 pessoas na praia de Copacabana. Os inquéritos ainda não foram concluídos. As cenas passam até hoje como um filme de terror na lembrança de Euclides. Arrastando aquele monte de gente assim, passando por cima, gente gritando. Horror, um horror, um horror. Foi na noite de 18 de janeiro. Antônio Anaquim, de 41 anos, perdeu o controle do carro e atropelou 18 pessoas no calçadão de Copacabana. Ninguém sofreu tanto quanto os pais da pequena Maria Luíse, de 8 meses. A bebê morreu pouco depois do acidente. Quem perdeu fomos nós. Perdemos a nossa filha. Por telefone, o motorista Antônio Anaquim disse que não tinha como evitar um ataque epilético. É uma fatalidade, porque eu nunca esperaria que uma epilepsia pudesse gerar um problema tão ruim como aconteceu agora. Neste vídeo, feito para o Fantástico logo depois do atropelamento, ele pediu desculpas às vítimas. Eu não sou nenhum assassino, não tinha intenção nenhuma de matar ninguém. E peço perdão a todas as pessoas que sofreram e estão sofrendo. Dos 17 feridos, um permanece em coma. O australiano Christopher John Gott, de 68 anos, tinha sido condenado por pedofilia na Austrália, de onde fugiu em 1996. Ele vivia com identidade falsa aqui no Brasil. O atropelamento levou a 3 inquéritos policiais. Um deles investiga se o australiano também cometeu crimes aqui no país. Os outros 2 são contra o motorista. Antônio Anaquim deve ser acusado de homicídio culposo quando não há intenção de matar e lesão corporal, além de falsidade ideológica. Em 2015, o motorista renovou a carteira de habilitação. No questionário do Detran, Antônio Anaquim negou sofrer de tonturas, desmaios e convulsões e disse que não tinha epilepsia. Na resposta se tomava remédios, o sim foi rasurado. Ficou valendo o não. Você sabe quem rasurou, se foi eu, seu Detran? Não foi você? Não estou dizendo nada a ninguém. Eu não vou afirmar nada para o senhor. Não vou afirmar nada porque eu não vou acusar ninguém, eu não vou falar nada de ninguém aqui. No dia seguinte ao atropelamento, o Detran abriu um processo para cassar a habilitação de Antônio Anaquim. Um novo delegado assumiu o caso há 3 semanas. Os inquéritos agora estão sendo analisados pelo Ministério Público. A defesa de Antônio Anaquim confirmou que fez um acordo de indenização com os pais da Maria Luíse, mas o dinheiro, segundo eles, tem pouco significado diante da perda irreparável da filha. Por mim, não tem dinheiro que pague, não tem. Por mim, eu não queria saber de nada disso. Eu só quero que ele pague o que ele fez, só isso, porque eu vivo caçador diariamente. Tem nada que paga para a gente que possa ter ela de volta. O que vai pagar uma vida? Nada. Depois da conversa por telefone com o repórter Carlos de Lanoy, Antônio Anaquim pediu que a gravação não fosse usada na reportagem. Com base nos critérios previstos nos nossos princípios editoriais, o pedido não foi aceito. Completou 1 ano hoje o assassinato de 9 trabalhadores rurais no assentamento agrário em Mato Grosso. O acusado de ser o mandante permanece foragido e a violência continua na região. A situação é muito difícil. Buscar ele lá no Taquaraçu, garantindo segurança para ele, deixar ele sozinho numa fazenda e foi alguém tentar matar ele lá. A partir daí ele perdeu a confiança. E como eu confio nele, também perdi a confiança. Quem fala nesta gravação enviada ao Ministério Público é uma testemunha da chacina na gleba Taquaraçu, próxima a Colniza, extremo norte de Mato Grosso. A testemunha diz que não quer depor para não ficar na mesma situação de um amigo que não estaria sendo protegido pelas autoridades.
Um deles presenciou a morte de 9 trabalhadores rurais em abril do ano passado. A motivação para os crimes foi a disputa pela terra e pela madeira. Uma situação comum na região que fica na porta de entrada da floresta amazônica, a pouco mais de 1.060 quilômetros de Cuiabá. Em outra mensagem para o Ministério Público, a testemunha voltou a falar do medo. Mataram 9 amigos meus e agora estão tentando me matar a qualquer preço. Aí fica difícil. Quase um ano depois da chacina, a Justiça depende dos depoimentos de 2 testemunhas da acusação para dar continuidade ao processo criminal e para saber se os envolvidos vão à júri popular. Como existe uma testemunha ocular, é imprescindível para a acusação, para provar a narrativa dos fatos que foram colocados na denúncia, que elas sejam ouvidas nesse momento. 3 dos 4 executores da chacina estão presos. A polícia busca o 4º participante e o mandante do crime, conhecido na cidade como Polaco Marceneiro, o madeireiro da região. A chacina não foi o único crime em Colniza a ter repercussão em todo o Brasil. Um ex-vereador e o então prefeito da cidade foram mortos no ano passado. Bandidos mataram a tiros o ex-vereador Elpido da Silva Meira dentro da casa dele. Elpido se preparava para dar informações ao Ministério Público sobre um vereador que supostamente usava uma empresa de fachada para prestar serviços à prefeitura. O inquérito corre em segredo de justiça. Já o então prefeito Esvandir Mendes, do PSB, foi assassinado numa estrada quando chegava à cidade. A perseguição ao carro dele foi gravada por câmeras de segurança. Esvandir já tinha procurado promotores para relatar que vinha recebendo ameaças. Os promotores apontam como um dos mandantes da morte do prefeito Iana Coelho Alvarenga. Ela chegou a trabalhar como médica para a prefeitura, mesmo sem ter feito o concurso, e não ia ter o contrato renovado. Os promotores descobriram que Iana falsificou documentos para tirar o diploma de medicina. Ela nunca se formou na profissão. Iana, o marido dela, Antônio Rodrigues Neto, e 2 pistoleiros estão presos. A família de Esvandir deixou o país. A repórter Yanara Garcia entrevistou via internet a filha do prefeito morto e ela não esconde que tem medo. Quando eu sei que o prefeito de um município foi assassinado, que o promotor do município é ameaçado, e eu, né? Quem sou eu na hora do dia? O que a minha vida vai representar para essas pessoas? Nada. Valdemir João de Souza nega a participação na chacina. A defesa diz que ele vai se apresentar à justiça quando conseguir a suspensão do mandado de prisão. A Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso informou que não recebeu pedido para inclusão de testemunha em programa de proteção. O advogado de Iana Alvarenga disse que ela não está envolvida na morte do prefeito. A defesa de Antônio Rodrigues Neto declarou que o cliente vai esclarecer os fatos em juízo. A seguir, a apreensão de centenas de animais silvestres com traficantes. Toma posse o novo presidente de Cuba.